pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro que se iniciou semana passada, estreando aí um quadro novo, Descomplicando o Português. A ideia desse quadro é trazer pequenas dicas de português, dicas de questões que causam dúvida na nossa língua portuguesa e talvez, ampliando um pouquinho futuramente, para explicações de teorias, conceitos dentro da nossa língua portuguesa. Antes de começarmos, gostaria de falar com vocês que há uma forma de vocês ajudarem o nosso canal, o nosso projeto, o nosso canal Espírita Cristão a crescer, se tornando um apoiador. É um valor muito pequeno, você pode escolher lá um valor que você pode colaborar com a gente e somar conosco neste ideal, que nós temos tantas ideias bacanas, idealizamos tantas coisas boas para esse canal e você pode nos ajudar. Basta acessar o link que está na descrição e lá você vai receber os passo a passo de como ajudar colaborando com o nosso canal, tá bom? Então se torne um apoiador e nos ajude nesse ideal do bem. Bom, hoje falaremos de algo que talvez cause muita dúvida e que todos já sabem que existe diferença no uso, porém é difícil saber quando se usa um, quando se usa o outro, quando se usa outro, quando se usa outro. Que seria a questão do porquê. Nós temos quatro tipos de porquê. O porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. Quando usamos um e quando usamos o outro, e quando usamos acento ou não usamos o acento, Então vamos lá. Primeiro nós temos que saber o seguinte, eu gosto de colocar para os meus alunos a seguinte ideia. Gravar regras às vezes é muito difícil, Porque a memória às vezes falha. Então o que eu gosto de colocar para os meus alunos? Menos regra possível para gravar. Porque eu, por exemplo, que não tenho uma memória tão boa, às vezes realmente lembrar aquela regra é muito difícil. Ainda mais 4 regras, É difícil. Então vamos lá. O primeiro que eu coloco para os meus alunos são 2 regras só. Primeiro nós temos que gravar o seguinte: o porquê de pergunta sempre vai ser separado e o porquê de resposta sempre junto. Gravou essa parte, o resto fica fácil, tá? Então o segredo é porquê de pergunta. Quando eu vou fazer uma pergunta, ele sempre vai estar escrito separado. Como assim? O por, espaço e depois o quê. E quando eu vou responder uma pergunta, sempre vai ser junto, Quando eu for escrever uma frase indicativa. Ou seja, gravei esses 2 passos, o próximo fica fácil de gravar. Por quê? Se você já sabe que o porquê separado é para pergunta, quando você for escrever com acento, você também sabe que ele vai ser para uma pergunta, porque para pergunta sempre o porquê está separado. Porém, há uma diferença de quando eu coloco um acento e quando eu não coloco um acento. É simples. Quando o porquê está afastado do ponto de interrogação, ele não vem com acento. Quando eu escrevo porquê e logo em seguida eu uso o ponto de interrogação, eu coloco o meu acento. Então vai ficar a palavrinha porquê e o ponto de interrogação. Então eu tenho que colocar esse acento. Como assim? Se eu coloco assim, por que você faltou à aula hoje? O porquê está muito longe do ponto de interrogação. Então esse porquê vai ser separado sem acento. E se eu digo, você faltou à aula hoje, por quê? O porquê e o ponto de interrogação. Então eu preciso colocar o meu acento, certo? Mas os dois, tanto para próximo, longe do ponto de interrogação e próximo do ponto de interrogação, será o porquê separado. E depois eu tenho o porquê junto,
que vai ser numa frase indicativa, não vai ser numa frase interrogativa, tá? E esse porquê vai ser com acento e sem acento, os dois serão juntos, né? O porquê junto. Porém, quando eu for usar o meu acento, eu preciso transformar esse porquê em um substantivo. Colocando uma dica para vocês aí. Se você tem dificuldade de identificar ou saber, né, tem dificuldade de identificar as classes gramaticais, que são a função da palavra na frase, deixa aí nos comentários, porque aí eu posso gravar pequenos vídeos explicando cada classe gramatical. São 10 classes gramaticais. Então, você colocando qual a sua dúvida, qual é a classe gramatical que você tem mais dificuldade, eu posso gravar vídeos curtos, né, e práticos aqui para você entender melhor cada classe gramatical. Então, quando eu transformo o meu porquê em um substantivo, eu coloco um acento nele. Como assim, né? Eu gostaria de saber o porquê você faltou de aula. Eu gostaria de saber o porquê você faltou de aula. Esse o porquê, esse o aí, que é um artigo, ele transforma a palavrinha porquê em um substantivo. Então, toda vez que eu conseguir colocar um artigo, né, na frente do porquê, ou você perceber que aquele porquê ali está exercendo a função de substantivo, ele vai... A dica é essa, eu sempre falo para os meus alunos, a dica é, se você conseguir colocar o o, que é um artigo, na frente do porquê, ele vai se transformar em um substantivo. Automaticamente eu preciso colocar o meu acento nessa palavrinha, então ficaria um porquê junto com acento. Caso ele não esteja classificado como um substantivo, né? Ele não tem ali, não cabe a palavrinha o, ou o artigo o na frente dele, eu vou escrever ele junto, sem acento, tá? Porque eu quebrei o pé, né? O aluno respondendo a professora, por que você faltou aula hoje? Porque eu quebrei o pé. Não cabe aí, ou porque eu quebrei o pé, não cabe, entendeu? Então, ele não tem como transformar nessa frase o porquê em um substantivo. Então, automaticamente, eu vou escrevê-lo junto, sem acento, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. São vídeos com dicas pequenas, curtas, para que vocês estudem, façam anotações, né, no caderno de vocês e pratiquem sempre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.